Quando a gente muda a fotografia do poder, não é só para botar a mulher lá, é para mudar a fotografia do poder, para mudar o poder político. E certamente sairemos, quem quer que seja candidata, unidas, porque a gente entende a importância da disputa que está se colocando para o ano que vem. O sucateamento desses serviços é um projeto, porque se vende essa ideia de que, olha, isso aqui não funciona, e não funciona porque é público, não funciona porque tem muita burocracia, e aí depois de você vender a ideia de que não funciona, está pronto para ser vendido. Cidade não pode ser sinônimo de um lugar onde seja sofrimento, sobretudo para as pessoas mais pobres. Se a gente conseguirá alianças, espero que a gente consiga, mas o objetivo é que o pessoal saia com a cabeça de chapa, inclusive porque a gente tem envergadura para isso. A gente fala do lugar de quem vivencia os desafios de ser esse corpo político no mundo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e esta é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, media training e capacitação. Aliás, você que é político ou que vai se candidatar nas próximas eleições, não perca a oportunidade de trabalhar essa comunicação, de estar preparado para esse momento que é tão importante, para que você possa ser mais assertivo, ser mais claro, mais objetivo e passe a sua mensagem aí para o seu futuro eleitor, para o seu provável eleitor, de forma tranquila, para que ele possa compreender, sobretudo, aquilo que não é dito, não é verbalizado. Você sabe que 93% da nossa comunicação é feita do não verbal. Ou seja, é fruto do nosso gestual e do nosso comportamento. É isso mesmo. E hoje, aqui na Casa de Sopapo, eu tenho o prazer de receber Niuly Nayara Santana Campos. Ela é popularmente conhecida como Niuly Campos, que foi candidata ao governo de Sergipe em 2022 pelo Partido Social e Liberdade, o PSOL. Niuly é de Capela, é advogada criminalista, mestra em Direito pela Universidade Federal de Sergipe e professora universitária. Na corrida ao governo de Estado, na eleição passada, na eleição repassada, na verdade, obteve 37 mil votos. Ela foi a única candidata mulher nas eleições ao Executivo Estadual. Aliás, fez história. Gerou um movimento aí bem bacana em cima disso, né? Niuly é pré-candidata, mais uma vez, agora, pelo PSOL, de novo, às eleições sucessória do município de Aracaju, ou seja, candidata à sucessão do atual prefeito Edivaldo Nogueira, que não mais pode participar do pleito, porque já cumpriu aí todos os mandatos possíveis permitidos pela legislação eleitoral. Ela já foi candidata à Assembleia Legislativa de Sergipe em 2018 e à Câmara Municipal de Aracaju em 2016 pelo PSB. Além disso, Niuly é integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Sergipe, onde coordenou o grupo de trabalho Mulher e Participação Política. É também ex-presidente da Fundação João Mangabeira. Niuly, seja muito bem-vinda à Casa de Sopapo. A casa está oficialmente aberta e você é nossa convidada com muito agrado e com muito prazer. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Kátia. É uma alegria imensa para mim estar aqui. Eu também quero dizer que acompanho você, sou sua fã há muito tempo, sei do seu trabalho e como uma jornalista, sobretudo considerando que a gente tem uma dificuldade imensa quando o assunto é política e tem uma jornalista da sua qualidade, com seu compromisso, estar há tantos anos atuando nessa seara que é tão importante para que nós mulheres também estejamos aqui. Então, é uma alegria para mim poder falar com você hoje e participar da Casa de Sopapo, que tem feito muito sucesso. Eu acompanho também as entrevistas na medida do possível. Muito bem, muito obrigada pela audiência, inclusive. Niuly, você é a mulher, é negra, e estar na política já não é fácil por ser mulher, né? E sendo negra, algo ainda incomum no Brasil, embora a maior parte da população seja considerada negra, como é que você consegue administrar isso? Para, além de ser mulher, a questão da cor, que também gera um impacto. Como é que você consegue administrar isso? Como é que tem sido esse desafio de encarar tantas dificuldades, tantos empecilhos nesse processo? Eu penso que a gente, quando nasce mulher, Kátia, e quando tem os nossos corpos
atravessados por tantas interseccionalidades, tantos desafios que são inerentes ao fato de ser mulher, de ser jovem, de ser negra, de ser mãe, a gente encara o desafio político como mais importante ainda. É muito difícil porque, às vezes, as pessoas até não conseguem compreender porque é importante também dialogar a respeito disso, embora a centralidade da nossa luta seja a luta de classes, mas é importante a gente pensar em todas essas discriminações que atravessam os nossos corpos, porque a partir delas a gente tem um olhar diferente para esse espaço público que a gente ocupa. A gente fala do lugar de quem vivencia os desafios de ser esse corpo político no mundo, que desde que nasce tem que comprovar sua competência, que tem que comprovar o tempo inteiro de que você não pode ficar privado dos espaços domésticos, de que o tempo inteiro são os corpos que não têm valor para o mundo do capital, que são pessoas que estão na base da pirâmide social. Quando a gente olha para a nossa cidade, como Aracaju, e a gente olha os níveis de pobreza, as pessoas que estão na base dessa pirâmide, que são as mulheres, e são as mulheres negras, sobretudo, são aquelas que estão mais submetidas a processos de violência obstétrica, em sua maioria são mulheres negras, a violência doméstica e familiar, violência de uma forma geral, a fome, os desafios de você enfrentar a cidade com ônibus lotado, de você precisar de creche para deixar seu filho. Todos esses desafios são desafios enfrentados de uma forma muito específica por quem é mulher, por quem é negro, porque a gente vive num país estruturalmente machista, racista, né, patriarcal. A gente vive numa sociedade estruturalmente patriarcal e isso exige de nós, né? Até achei interessante que esses dias, quando eu publiquei um vídeo, que estava numa entrevista que dei muito recentemente, um rapaz até perguntou, colocou lá num comentário, como se eu estivesse colocando essas pautas como se fosse uma questão negativa. E as pessoas, às vezes não, é muito comum que nas redes sociais isso ganhe essa tônica de vitimismo. E não é. Muito ao contrário, né? Mas é importante a gente reivindicar esse espaço, esse lugar. Porque também, a partir de reivindicando esses lugares, a gente pode também, Kátia, chegar onde as coisas podem efetivamente ser modificadas, que são nos espaços de poder e decisão. Então, a gente precisa dialogar com esse público que entende as dores que a gente passa. Perfeito. Por isso que é fundamental. Aliás, essa é uma discussão muito, muito interessante, porque nós mulheres, você deve sentir isso também, nós mulheres temos o péssimo hábito de estar sempre reprovando a outra mulher, em qualquer aspecto. Né? É verdade. E contribuindo, inclusive, para o discurso machista, para a misoginia, para tudo que não nos serve efetivamente. E quando a gente se coloca, e independente do campo político, em qualquer outro campo, nós vamos estar sempre disputando, não com o homem, mas com a própria mulher. O que é muito sério e muito grave isso, né? Porque também nós estamos todas, Kátia, inseridas nesse mesmo processo estrutural. Nós fomos ensinadas ao longo da vida a ser assim, a disputar entre nós. Mas eu penso que nós temos também transformado isso. E o feminismo é um movimento que escancara, né, com toda a força política que tem, com toda a força teórica que tem, porque o feminismo está ao mesmo tempo na produção intelectual da academia, mas também está como força pujante, é movimento social e político que prega a igualdade, que luta pela igualdade, luta a partir da sororidade, a partir da partilha, a partir da união e da unidade entre as mulheres, né? Porque a gente que vive esse mesmo desafio, inclusive é maioria populacional, é maioria na pobreza, mas é maioria também nos espaços acadêmicos, que a gente possa, a partir da nossa organização política, como nos ensinou Lélia Gonzalez, mudar essa realidade, né? A gente não está aqui num lugar estanque, a gente está aqui para mudar a realidade. É um movimento, como você disse, é um movimento constante que precisa crescer, precisa abrir os olhos, mudar essa mentalidade para que, de fato, as mulheres ocupem os lugares que são abertos, né? Isso. E que elas possam, que são nossos por direito, né? Que são nossos por direito. A Luísa Trajano tem uma fala que eu acho muito interessante. Ela fala que as mulheres são maioria da população e é a mãe da outra maioria. É a mãe, a tia, a irmã, a avó. É verdade. Todo mundo nasce de uma mulher, né? Todo mundo nasce de uma mulher, né?
Verdade. Nilly, de que maneira você acha que é possível mudar essa mentalidade? Incluir mais mulheres de cor negra, mais mulheres pobres, mais mulheres trans, mais mulheres quilombolas nesse processo político? Eu acho que é a partir da luta organizada. É isso que a gente faz aqui, né? É isso que a gente faz todos os dias, quando, Sim. a partir do espaço que a gente ocupa, não na individualidade, porque também tem isso, né? A nossa emancipação individual, ela não muda a sociedade. A gente vê determinadas figuras chegando em alguns espaços. Olha, temos uma mulher que chegou ali, uma mulher que alcançou determinada posição. Essa emancipação pessoal, ela não é capaz de fazer as transformações que a gente precisa. É tanto que, por mais que a gente tenha avançado tanto em participação, inclusive política, isso ainda não significou necessariamente uma melhora para as condições de vida das mulheres, né? A gente, quando olha para os números que saíram agora muito recentemente, números de segurança pública, quando a gente olha para os aumentos de feminicídio, quando a gente olha para o aumento da violência obstétrica, quando a gente olha para as mesmas violências que cortam os corpos das mulheres, a gente entende que não é só estar lá como mulher, é estar lá compreendendo o seu papel de promover uma luta organizada, de promover revolução social, de mudar. Quando eu digo, e eu disse muito isso na eleição de 2022, quando a gente muda a fotografia do poder, não é só para botar a mulher lá, é para mudar a fotografia do poder, para mudar o poder político. A gente está discutindo e está disputando o poder. Porque aí a gente vai, a partir dessa construção, desse exercício do poder político, a gente pode sim afetar diretamente a vida dessa maioria dessas mulheres. Perfeito. Né? Para além de tudo que nós já falamos aqui, do machismo, do patriarcado, enfim, uma série de fatores, existe ainda um outro elemento que a mulher enfrenta muito, que é a multitarefa. Você, por exemplo, você é mãe, é professora, é política, é advogada, é multifunção. E alinhar isso à política, ao movimento, à participação concreta nos processos, é um tanto quanto desafiador, sobretudo quando essas mulheres não têm aquela base de apoio, não têm uma rede de apoio que possa deixar, por exemplo, o filho. Sim. Não tem uma creche para deixar o filho para poder fazer esse movimento. Como é que é viver isso na prática? Kátia, é um dos maiores desafios mesmo, porque o mundo é estruturalmente construído para que a gente esteja reservado aos espaços privados, né? A gente vive isso. E hoje eu sou mãe de uma bebê linda de 5 meses, que é a Elis. Então, Elis, eu ainda estou no puerpério, eu ainda estou em amamentação exclusiva de Elis. Sim. Meu filho Davi tem 5 anos. E por isso também, veja, estou quase que 100% no espaço privado, por enquanto. Porque depois que Elis nasceu, os 5 primeiros meses, aqui na verdade até os 6 meses em amamentação exclusiva, às vezes exige isso de nós. Sim. Por quê? Porque às vezes a gente ainda tem dificuldade, não, às vezes não, nós temos uma dificuldade real, que é uma dificuldade de repensar a divisão sexual do trabalho. Porque para o que a maioria das pessoas dá o nome de amor e de dedicação, a gente sabe que é trabalho não remunerado. Isso foi tema do Enem agora, todo mundo pôde refletir um pouquinho, né, ainda que superficialmente, a respeito disso. E a gente sentiu muito isso também na pandemia, Kátia. Veja, a dimensão do cuidado é uma dimensão da vida humana. Para que os políticos estejam aí na rua 24 horas dando suas entrevistas, que às vezes eu tenho dificuldade para sair de manhã para dar uma entrevista, para que o político ele possa ir lá na comunidade conversar com fulano ou com Beltrano, ele tem alguém que na casa dele varreu a casa, limpou a casa, preparou o alimento dele, cuidou dos filhos dele. Toda a dimensão do cuidado que faz parte da nossa vida. E que as mulheres são submetidas a esse trabalho, seja o trabalho doméstico, seja os trabalhos de cuidado com os filhos, trabalho de cuidado com os idosos, de cuidar. E esse trabalho não é efetivamente dividido com os parceiros homens que vivem essa mesma dimensão do cuidado. Tem uma pesquisadora, na época do meu mestrado, eu lembro de um amigo muito querido, Vitor, que ele pesquisou a respeito de Carol Gilligan. E ela fala que o cuidado, ele só é uma dimensão feminina porque a gente vive nessa sociedade patriarcal, que coloca as mulheres sempre nessa posição de subalternidade. Se a gente vivesse numa sociedade totalmente democrática, Kátia, o cuidado seria uma dimensão humana. E é por isso que a gente luta para que a gente reorganize a divisão sexual do trabalho. Muitas deputadas, inclusive do PSOL, lutando para que esse trabalho, que não é invisível, mas é invisibilizado, ele seja reconhecido
né, para as mulheres, ele seja contabilizado, por exemplo, em termos de aposentadoria, porque senão a gente vai ficar sempre nessa sobrecarga. E ninguém quer ser Sim, heroína, né? A gente só quer disputar em igualdade de condições. perfeito. Nilly, quando você se coloca a pré-candidata a prefeita de Aracaju, eu queria entender o que é que você entende que lhe cacifa para disputar esse mandato. E já aproveitando aqui a deixa, e fazendo uma pergunta aqui do professor Chico, por que não começar pela vereança, como vereadora de Aracaju? Vou responder ao professor Chico já ainda nesse ínterim dessa pergunta. Eu Sim, acredito muito na política, Kátia, como um processo de construção coletiva. É, dialogando com os meus companheiros, inclusive os companheiros da Primavera Socialista, que é a corrente da qual eu faço parte no PSOL, os meus sim, companheiros e minhas companheiras entenderam que, nesse momento, o meu nome seria um nome ideal para a disputa à Prefeitura de Aracaju no próximo ano. sim. E entenderam por uma série de fatores. Dentre elas, analisaram e colocaram para mim, por exemplo, aqui, estou ouvindo aqui porque o menino está chorando, tá dormindo aqui, se chorar a gente já sabe. Tá. Tá, vem cá, mamãe, vem cá. Se minha avó estiver assistindo a live, alguém venha buscar, viu? Porque ele acabou de acordar. Mas o fato é que os meus companheiros da Primavera e as minhas companheiras da Primavera Socialista, que é uma das correntes internas do PSOL, inclusive é uma corrente que vem trabalhando muito, a gente ganhou agora o último congresso, fizemos maioria no nosso diretório, tanto no diretório de Aracaju quanto no interior, entendeu pelo meu nome, primeiro pela importância da representatividade do nome, mas porque também entenderam que eu poderia ser porta-voz da mensagem do PSOL ano que vem, porque em 2022 nós tivemos uma eleição em que, em apenas 2 meses de campanha, por exemplo, nós conseguimos chegar nesse espaço de disputa, porque tentamos até o fim uma aliança com o Partido dos Trabalhadores, né? Mas não foi possível, então nós chegamos a 2 meses da disputa e conseguimos, de fato, transmitir como porta-voz dessa mensagem do PSOL para a sociedade sergipana. Tá chorando, para a sociedade sergipana. Eu vou só concluir essa pergunta e vou trazer ele para cá. Tá, pode trazer, pode pegá-lo. Então vou pegar, viu? 2 segundos e aí eu volto. Tá, tranquilo. Vamos lá? É ao vivo, é ao vivo. É ao vivo, Oh, meu Deus. Acordei. Fica aqui, mamãe. Ó, a mamãe tá falando com todo mundo aqui, ó. Quer ouvir? Não. Acordei agora, estou estressada. Então notem, se fosse uma decisão simplesmente individual, sabe, Cátia? E aí, nesse processo, nós chegamos em Aracaju como a candidatura do PSOL, a candidatura majoritária do PSOL, proporcionalmente mais votada do país. Sim. E, de fato, não porque fui eu, é claro que isso conta um desempenho individual. Vou subir aqui um pouquinho para dar um TT aqui, Lenda. Também conta um desafio, claro, um desempenho individual e o quanto a gente trabalhou nos debates, sim, mas, sobretudo, meu filho, tome, mas, sobretudo, porque essa construção é fruto de um processo coletivo. Sim. Então, nós conseguimos chegar a esse resultado porque nós conseguimos transmitir a mensagem do pessoal para os 4 cantos de Sergipe. E desses quase 38 mil votos, quase 22 mil deles foram em Aracaju. Então, o público de Aracaju, a juventude aracajuana, a gente conseguiu se identificar porque as pessoas reconheceram a importância da mensagem que a gente estava levando. Então, isso certamente contou para que esses companheiros e companheiras entendessem que meu nome estava preparado para a disputa nesse próximo pleito. E aí eu vou para a resposta de Chico, porque talvez se a minha compreensão da disputa política fosse uma compreensão individualista, ou eu quisesse a todo custo um mandato, talvez eu pensasse mesmo na necessidade imediata de buscar uma outra sigla, ou de buscar dentro do PSOL a todo e qualquer custo um mandato de vereança, porque entendo também que estaria preparada para isso, tentei, mas a política a gente avalia por uma série de fatores, inclusive pela conjuntura, pela construção de grupo, pela construção política, pelas observações do que a gente quer para o futuro do nosso grupo político, né? E então eu penso que, considerando essa importante tarefa e o fato de essas pessoas todas, foram mais de 250 e poucos votantes
no nosso Congresso, que fez maioria dentro do nosso partido, essas pessoas terem demonstrado a confiança de, quando eu coloquei o meu nome à disposição, dizer, olha, nós achamos que é você mais preparada para essa tarefa nesse momento, e eu entender a importância do diálogo que nos espera ano que vem, considerando como é que Aracaju está se posicionando e quanto a gente precisa fortalecer esse debate da cidade que a gente quer construir. Eu penso que é muito justo que eu faça jus à confiança dessas pessoas e me coloque à disposição, não para a vereança dessa vez. Inclusive, a Primavera Socialista vai lançar o companheiro Irã como pré-candidato, já lançou o companheiro Irã como pré-candidato a vereador, e está lançando o meu nome como pré-candidata a prefeita. E aí a gente vai para um diálogo também interno para a decisão final de quem será a candidata do PSOL. Você falou aí em enfraquecer movimento, né, ou fortalecer movimento, e aí dentro do seu partido você tem aí já um problema, um imbróglio para resolver, né, internamente. A gente diz que é uma questão de economia doméstica para tratar, que é a sua pré-candidatura, e ao mesmo tempo o posicionamento da deputada Linda Brasil, que também se coloca como pré-candidata e já avisou que precisa de uma justificativa muito plausível para que ela não seja a escolhida. E tem também a Isadora, que também se coloca como pré-candidata. Vocês têm discutido isso na base do partido? Como é que vocês pretendem administrar digamos que essas exigências de se colocarem no pleito sem que haja um prejuízo eleitoral? Eu acho muito bom que a gente tenha, dentro de um partido de esquerda, como deve ser, essas disputas que são muito saudáveis e que são naturais de todo o processo que se queira democrático, né? O pessoal não é um partido que venha uma intervenção para dizer quem é que vai ser candidata. No pessoal a gente não tem alguém que se diga, né? Olha, é um dono, fulano ou ciclano é quem vai decidir quem vai ser a candidata. No pessoal nós temos processo de diálogo interno de um processo democrático. Então e aí quero declarar aqui, né, minha companheira Linda, a companheira Isadora, grandes quadros do Partido Socialismo e Liberdade, inegavelmente, né, eu tenho inclusive muito orgulho de militar ao lado delas, eu tenho orgulho inclusive de que meu nome figure também nas pesquisas ao lado de companheiras que hoje estão até mais no espaço público. Como eu disse, eu estou aqui no espaço mais privado, então são companheiras que igualmente têm grandes características que as credenciam, e é legítimo que todas nós nos coloquemos para a disputa. Eu penso que, ao contrário de que haja prejuízo eleitoral, aqui, na verdade, é uma vantagem do pessoal que tem tantas candidatas e que no momento exato, eu penso, que nós vamos até mais ou menos novembro ou dezembro, nós teremos seminário eleitoral, nós vamos dialogar mais a respeito dessas disputas internas e certamente sairemos, quem quer que seja candidata, unidas. Então, porque a gente entende a importância da disputa da disputa que está se colocando para ano que vem. Esse critério da escolha se dará por base nas pesquisas. Quem está melhor posicionada, seria isso? Já está clara essa questão? Não, ainda não. A gente vai dialogar no seminário. É porque a gente dialoga a respeito de vários critérios, né, Kátia? Veja, você conhece mais política até do que eu, porque está tantos anos aí sendo jornalista política e sabe que política é assim. Às vezes a gente olha para o céu e tem uma nuvem, o povo já dizia isso, né? Os grandes políticos. Quando a gente baixa a cabeça e olha de novo, a nuvem já mudou de lugar. E então a gente tem que compreender que nesse processo, pesquisa também é reflexo de um momento. A gente com certeza leva em consideração essas pesquisas, mas há outros fatores que também devem ser levados em consideração para essa decisão. É uma decisão que será certamente tomada coletivamente. Quando eu falei do prejuízo eleitoral, porque quando você separa, você divide, você acaba esfacelando, né, e perdendo espaço, perdendo o voto. Né? Mas vamos lá. Em recente entrevista ao colega querido Luiz Carlos Foca, você falou da necessidade de se criar uma cidade, um modelo de cidade ideal para atender as demandas da população, sobretudo a mais carente. Que modelo seria esse? E como é que você entende ser viável construir essa cidade, um modelo que consiga contemplar todas as demandas sociais? Não é simples, não. É muito difícil, eu tenho consciência disso. Mas eu sei também, Kátia, que quem governou a cidade 4 vezes não pode oferecer uma solução diferente. Né? Os mesmos grupos estão aí
E o que eu penso é que a cidade precisa ser uma cidade diferente da que nos foi ofertada até agora. Uma cidade que queira suas árvores em pé. Não completamente derrubadas, sejam as da Hermes Fontes, sejam as da Orla, ou ainda a dos territórios de vida, como as Mangabeiras. Uma cidade que não sirva ao capital imobiliário, mas que sirva às pessoas. Uma cidade que não entregue a sua saúde de forma terceirizada o tempo inteiro, sem qualquer tipo de controle social sobre esses gastos. Uma cidade que não faça concurso público e que não pague piso aos professores. Então, é preciso, quando eu falo dessa cidade ideal, obviamente, eu estou falando do direito à cidade. Eu ouvi, certa feita, um colega meu lá de Brasília, ele foi meu contemporâneo no movimento estudantil, um querido que é Rafael Seba, e ele estava falando sobre direito à cidade. E ele disse, olha, o direito à cidade eu entendo sobre 3 perspectivas. Primeiro, o direito de estar nos lugares. Quando a gente olha para a nossa cidade, tem muita gente que não tem direito de usufruir essa cidade. Seja porque a gente tem, por exemplo, um ônibus caro, que é R$4,50, R$8 para você ir e voltar. Seja porque a gente não tem horários que funcionem desses ônibus. Se você tiver um evento cultural, ainda que seja gratuito no meio da rua, você não consegue, dependendo do horário, você não consegue voltar, você não consegue garantir o direito à cidade. Esse direito à cidade, hoje, em Aracaju, depende necessariamente de quem você é, de quanto você ganha, do lugar onde você mora, e a gente precisa de uma cidade que não seja de alguns, uma cidade que seja de todo mundo. Então, sob a perspectiva de estar nos lugares, sob a perspectiva de você distribuir de forma justa os ônus e os bônus de estar na cidade. Como assim? Você tem diversos ônus, diversos bônus por estar na cidade, né? Você tem acesso a lazer. Eu sou de Capela, sou do interior, vim para cá com 14 anos. Aqui tem uma outra gama de lazer, tem um outro acesso à saúde. Eu me lembro quando eu vinha com minha mãe e a gente caminhava até o IPS, vinha do centro caminhando até o IPS para ser atendida. Eu sou filha de professora. Então, todos esses serviços, a concentração de serviços, a concentração de lazer, concentração de pessoas está na cidade. São ônus. São bônus. Mas você tem também ônus, você tem muitos conflitos, você tem muita violência, você tem muitos impactos ambientais decorrentes desse crescimento das cidades. O problema é que, geralmente, os bônus vão para um determinado tipo de pessoa que tem determinada renda ou do lugar onde você mora, e os bônus para outras. Quando a gente olha para as nossas comunidades, as comunidades que estão lá abandonadas. Então, é preciso uma distribuição mais justa desses ônus e bônus da cidade. E como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso também pensando numa terceira perspectiva, que seria um direito a definir os rumos da nossa cidade. Mamãe está falando aqui. Mamãe vai terminar de falar. Um direito a definir os rumos da nossa cidade, um direito a definir o futuro. E a gente define isso, sobretudo nessa luta política. Preste atenção aqui, senão vai para a vovó. Ó. Sobretudo nessa luta política, a gente define isso, Kátia, pensando nas mudanças que a gente quer. Então, a gente não quer, como eu disse a você, uma tarifa cara em um ônibus que não tenha qualidade. E aí a gente vê a vida toda o pessoal enrolando para uma licitação. E agora foi contratado um estudo de mais de 1,9 milhões para lidar aquilo que alguém que governou por 4 vezes a capital ainda não tinha estudado sobre licitação. O que é que precisa? Então, a gente precisa pensar que os professores precisam de concurso público e não de PSS. Que uma maternidade inaugurada que pode ofertar um grande serviço não pode ser controlada simplesmente por meio de uma terceirização, em que o próprio Ministério Público precisou intervir no PSS, no processo de seleção. Portanto, todas essas questões, elas precisam ser colocadas com muita coragem e com muita coerência para a gente dialogar que cidade a gente quer construir. E é isso que o pessoal vai levar para o público no próximo ano, claro, dialogando sempre a partir do que o povo está pensando. A gente vai nas comunidades e vai seguir essa linha que o pessoal sempre seguiu, de ouvir as pessoas e a partir do que as pessoas nos dizem, cruzando com os dados, obviamente, a gente construir o nosso programa de governo. É possível, considerando aí essa sua fala, desse modelo de cidade que contemple a todos, que não desmate, que gere um bônus e um acolhimento dessas comunidades, é possível ter essa cidade aí sendo desenvolvida, mesmo com muita dificuldade, considerando aí o que se tem de concreto colocado como modelo. É possível que esse desenvolvimento ande
a despeito dessa necessidade que tem de, às vezes, desmatar, às vezes, desqualificar para qualificar, desmatar para crescer. Como é que você vê isso? Eu penso, Kátia, que na verdade a gente sempre associou tudo isso, desmatamento, a gente sempre associou todos esses movimentos que, na verdade, fortalecem a disputa por capital, a especulação imobiliária, como sinônimo de desenvolvimento. E, em verdade, quando a gente olha para os dados, a gente observa que a gente não tem essa qualidade de vida colocada, que esse desenvolvimento ele não está associado à qualidade de vida das pessoas. Portanto, é preciso, por isso que a gente fala de mudar a lógica da cidade, porque a cidade, e isso desde a Constituição de 88, quando a gente fala de função social da cidade, do Estatuto da Cidade, a gente já pensa nisso. Quando a gente não pode mais associar esse desenvolvimento, e a gente sabe disso, sobretudo a gente está passando agora por um aquecimento, uma onda de calor insuportável, e isso é se desenvolver, isso é ganhar qualidade de vida? Não é. Portanto, é preciso que a gente mude a lógica da cidade, construa uma cidade que, de fato, entregue qualidade de vida para todo mundo. Cidade não pode ser sinônimo de um lugar onde seja sofrimento, sobretudo para as pessoas mais pobres. Cidade precisa ser um lugar onde a gente consiga viver bem, que tenha emprego, que a gente tenha um transporte decente, que a gente tenha uma saúde de qualidade, que a gente tenha a educação como prioridade. E isso é possível e é isso que de fato garante desenvolvimento. É isso que de fato garante que os índices melhorem e que a gente consiga entregar na ponta para a população serviços públicos que funcionem. Você falou agora há pouco aí das privatizações, na verdade das PPPs, né? Não exatamente privatização, mas das PPPs, que já atingiu maternidade, já atingiu Nestor Piva, 50 e poucos postos da saúde também estão nesse processo. Tem aí a DESO, nessa discussão também, que não é município, mas é estado, também nesse processo. E a minha pergunta é, quando se adota esse modelo de PPP, de política pública privada, para gerir aquilo que é público, é por ineficiência da gestão pública ou por uma necessidade, por uma real necessidade de melhorar, de ampliar esses serviços? Eu vou usar a DESO como exemplo, Kátia. Os funcionários da DESO, eles fizeram diversos estudos. Digo isso porque tive acesso a esses estudos durante a disputa do governo do Estado. Eles nos mostraram com números, né, o quanto a DESO é superavitária, o quanto a DESO tem capacidade de fato, entregar um serviço de qualidade à população. Mas como o sucateamento desses serviços é um projeto. Porque se vende essa ideia de que, olha, isso aqui não funciona, e não funciona porque é público. Não funciona porque tem muita burocracia. E aí, depois de você vender a ideia de que não funciona, está pronto para ser vendido. Isso é o que existe desde sempre, nessa lógica neoliberal, né? Porque você entrega o que é do povo e depois as consequências, elas são as mesmas, né? Você tem um serviço que continua de má qualidade, porque você não tem vontade política de investir. Eu vou até utilizar Tiago aqui comentando, se não fosse superavitária, não iria ter gente comprando. Pois é, como é que vai comprar se não dá lucro? Como é que vai comprar se não vale a pena? Vai comprar porque vai explorar aquele serviço, aquele bem, que é um bem comum, um bem do povo, que é a água, pensando especificamente na lucratividade. E aí o serviço, para quem mais precisa, ele acaba não chegando, porque aí não é lucrativo você levar para determinados locais esse serviço. E aí, as experiências que já houve em outros estados demonstraram que a tarifa aumentou e que o serviço perdeu qualidade. Portanto, o que precisa ser feito mesmo é que a gestão tenha vontade política de fazer aquilo que nos manda a Constituição, fazer concurso público para... É claro que com estudo, é claro que respeitando o orçamento, mas é possível. É preciso avaliar em cada área, fazer concurso público, pagar o que é devido ao funcionalismo, como, por exemplo, os professores que estão há décadas lutando aí e que agora estão lutando, e que se diz que se paga piso e não se paga, se enrola para dizer que paga piso, coloca um monte de coisa junto para dizer que está pagando piso e não paga. Então, é possível sim, e o caminho não é a entrega do que é público. O caminho não esse caminho já foi feito, é feito em diversos
em diversas outras cidades do país, Sim. e já se comprovou que ele não traz a efetividade, não traz a qualidade que a gente espera do serviço público ofertado na ponta para a população. Então, na verdade, é proposital, a falta de gestão ou a ineficiência da gestão é proposital para sucatear e gerar um discurso da necessidade da venda. Olha, o que eu penso, Kátia, é o seguinte, se não há uma falta de planejamento na maioria das áreas. O que há é um planejamento baseado nessa lógica que exclui determinadas populações. É essa lógica que comanda as cidades, que comanda o nosso estado. Não é uma lógica que não organiza. Não, existe sim um planejamento, só que esse planejamento ele é estruturalmente excludente. Eu estou falando para além da vontade política, porque eu não estou dizendo que o gestor, necessariamente, ele quer que dê errado. Eu estou dizendo é que a lógica estrutural, que é a lógica neoliberal que comanda, é uma lógica que entende que o caminho é investir, por exemplo, em derrubada das mangabeiras para especulação imobiliária. É uma lógica que entende que vai ser muito melhor se eu entregar para uma empresa privada. E isso é aquilo que necessariamente faz com que o nosso povo, sobretudo o povo mais pobre, sofra. Concurso, como disse Lilian, que valorização do servidor, assistência sucateada, equipamentos em reformas que nunca começam e ficam aglutinando equipes, e aí a população sempre sai perdendo. Então, essa lógica é uma lógica que existe de forma organizada para excluir parte da população. Você fala que vivemos numa cidade privatizada. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, para a sua audiência e para a nossa audiência, o que você considera que seria necessário para desprivatizar, usando esse termo aí, essa cidade e garantir que houvesse um acolhimento, houvesse um atendimento às reais necessidades da população que nela vive. Olha, Kátia, eu vou ser muito honesta aqui com você. A gente precisa de vontade política. É o que falta. Se a gente tiver vontade política para a gente mudar a lógica da cidade, a gente investir em concurso público, a gente investir em gestão dos nossos bens que são públicos, a gente tratar o servidor como ele merece, a gente retomar, garantir um transporte que de fato funcione e que a gente garanta o acesso à cidade às pessoas a partir de um transporte que permita que esse trabalhador e que essa trabalhadora vá e volte do trabalho sem ter que desembolsar R$8 por dia. Isso é o que a gente precisa para garantir necessariamente que a cidade seja de todo mundo. Então, a gente vai, obviamente, eu não tenho a irresponsabilidade de dizer aqui, olha, nós vamos fazer em todas as áreas, o concurso público vai ser isso ou aquilo. Claro que quando a gente pensa como programa do PSOL, e que é um programa que vai ser construído por todos e todas nós, independente de quem será a candidata do PSOL, é um programa que será construído por todos e todas nós certamente temos a responsabilidade de construir isso a partir de 2 pilares, né? O primeiro é aquilo que é fundamental para toda a organização política, que é o pilar de você ouvir as pessoas, de ir lá em loco, de estar, por exemplo, como os companheiros e companheiras foram recentemente agora nas ações que o Sindipema fez, como os companheiros e companheiras que vão lá no movimento de moradia, como os companheiros e companheiras que estão no MTST, no movimento específico que luta por moradia nas cidades, ouvir todas essas pessoas, ouvir as mulheres que estão aí nas maternidades, que às vezes que ainda tem que peregrinar na hora de parir, ouvir essas pessoas e a partir da oitiva dessas comunidades, cruzando com os dados, porque o município ele publica todo ano e ele deve publicar, né, os dados de gestão fiscal, os dados que são específicos daquilo que foi feito até agora e do quanto se tem de dinheiro, porque a gente sabe que foi muito empréstimo, então, de fato, dinheiro tem. A gente construir um programa que seja capaz de atender as demandas da população, priorizando o serviço público. O serviço público ele é fundamental, porque ele não deixa o servidor, inclusive, à mercê da vontade política. Ele não deixa o servidor, inclusive, à mercê da vontade de padrinho A ou padrinho B, de ciclano ou de beltrano, ou de
da ligação de alguém ou não, ou desses processos que são colocados sob suspeita, porque isso só atrapalha o serviço chegar na ponta da população. Foi o que aconteceu quando precisou que essa terceirizada efetivamente fosse contratar as pessoas a trabalhar na maternidade. Maternidade linda, de fato é preciso que seja reconhecido. As mulheres precisavam, e ainda precisam, porque a demanda é enorme, mas o serviço público, que atende quem mais precisa, né? O serviço público, ele precisa necessariamente o servidor, ele precisa ser valorizado. E ele precisa chegar a esse serviço por meio do concurso público. Então, eu acho que isso é fundamental. Quem tem dinheiro, pode ser atendido na Santa Helena. Quem tem dinheiro pode colocar o filho numa escola particular. Mas o grosso da população precisa desses serviços públicos funcionando. Nilly, consideremos que o PSOL faça a próxima prefeita, eleja a próxima prefeita e essa prefeita seja você. Existe aí uma outra questão, que é essa relação tensionada, eternamente tensionada e cheia de pressão entre executivo e legislativo. Dificilmente o PSOL elege a maioria dos vereadores da Câmara. Vou fazer aqui uma análise futurística. Elege a maioria dos vereadores na Câmara para dar apoio à sua gestão, para garantir a governabilidade. Como seria lidar com isso? Considerando que você conhece como isso acontece, né? A gente vê no governo federal os partidos de centro ou da direita fazendo uma pressão absurda para que o governo faça o que eles querem e não o que tem que ser feito. A gente vê no próprio parlamento municipal a mesma coisa, a tensão muito direcionada do parte da Câmara para com a prefeitura, e uma relação um tanto quanto complexa. Como é fazer isso sem apoio de maioria na Casa Legislativa? Bom, eu vou considerar isso a futurologia, embora... Não, e já acho excelente, porque já me colocou como prefeito. Tomara que sejamos, que o pessoal chegue lá. Mas eu acho que o pessoal, primeiro que tem um potencial imenso de colocar muita gente na Câmara de Vereadores, viu? E não só o pessoal, os partidos de esquerda de uma forma geral, né? Torço para que isso aconteça, porque certamente será muito importante para pensar esse novo modelo de cidade que eu estou colocando aqui. Mas, para além disso, eu acho que toda a relação, Kátia, ela precisa ser uma relação republicana entre esses poderes. Não pode ser mais ou menos do que isso, né? É claro que existem os desafios dessa governabilidade, claro, mas quando a gente tem consciência de onde veio, consciência da força e do... Oi, meu amor. Tô aqui. No celular de vovó. Eu tô aparecendo no celular, que maravilha. Então, vai me ver, mãe? Vai me ver. Quando a gente... Mãe, eu vou chamar você. Tá certo. Obrigado, filho. Quando a gente consegue... E é isso o desafio também de a gente naturalizar a participação das crianças nos espaços públicos, porque é isso, né? É por isso que a gente também tem que estar... Eu acho até pedagógico que meu filho interrompa, sabe, Kátia? Porque é muito difícil. Mas é a realidade. E é com ela que a gente também... E eles também têm que ocupar esse espaço, né? Nilly, eu acho que... Em partidos, você fala assim, a Câmara o pessoal e os partidos de esquerda devem fazer aí um grande número de vereadores. E aí eu quero pegar num pontinho aí interessante, que é PT, PSOL, né? Essa relação aí um tanto quanto, não diria arranhada, mas desgastada, né? Por uma série de questões e por, como você disse numa entrevista recentemente, o PSOL tem questões inegociáveis. E aí que o PT parece que um pouco afrouxou um pouco essa exigência quando está alinhado, por exemplo, ao governo do Estado, quando o senador Rogério Carvalho, por exemplo, vota no orçamento secreto, está ali próximo ao Carlos Bolsonaro. Quando você pensa nessa esquerda, que esquerda é essa que vai estar caminhando com o PSOL em 2024, pensando numa prefeitura de Aracaju ou num qualquer outro projeto político? A gente sempre busca aliança, uma aliança que seja capaz, claro, de fato ter uma envergadura eleitoral para essa disputa de 2024, que é uma disputa muito importante para a esquerda. Nós estamos ainda nesse momento do enfrentamento, Kátia, aos resquícios daquilo que o bolsonarismo construiu no país, né? E por isso entendemos a importância como o PSOL, ano passado,
O pessoal sempre tem candidatura própria, né? Mas entendemos a importância de, desde o primeiro turno, nós estarmos ao lado do presidente Lula para essa disputa, que era uma disputa na tentativa de superar, né, toda a violência, todo o atraso que representava aquele presidente da República que fazia apologia a tudo que não é humano. Então, a gente ainda não superou esse autoritarismo, essas violências todas que nasceram, claro, que ganharam um rescaldo a partir da figura de Bolsonaro. Mas o fato é que a gente também pretende seguir enfrentando aquilo que é consequência desse bolsonarismo também, que se fortaleceu aqui em Aracaju, como se fortaleceu noutras capitais e noutras cidades do país. Por isso é importante uma aliança com a esquerda, e o pessoal nacional delimitou uma aliança com a esquerda dentro desse espectro dos partidos que fizeram aliança para apoiar a candidatura do presidente Lula. Então, é mais ou menos aqui a aliança que a gente pode fazer e que a gente sempre luta para construir. Agora, é também verdade que o pessoal aqui já definiu em Congresso que terá candidatura própria ano que vem. Então, esse é um desafio. Candidatura própria teria o PT aí compondo chapa com vocês? Essa nossa candidatura própria à Prefeitura de Aracaju, né? A gente não definiu nomes ainda, mas a gente, até porque mais importante do que definir nomes agora, nesse momento inicial, é a gente dialogar sobre o programa, a gente construir com o povo esse programa. Inclusive, um programa que a gente já vem dialogando desde a eleição de 2020. Tem companheira Alexis com a companheira Carol, disputaram a Prefeitura de Aracaju. Carol é minha colega advogada, ambientalista, é alguém também muito preparada, com quem eu dialogo bastante. Então, eu penso que a gente vem seguindo nessa linha para levar o nome do pessoal, ser porta-voz do pessoal desse nosso programa, desse nosso projeto, ano que vem. Se a gente conseguirá alianças, espero que a gente consiga, mas o objetivo é que o pessoal saia com a cabeça de chapa, inclusive porque a gente tem envergadura para isso. Tá, veja, nós temos chapa de PSOL, mas a vice ou poderia ser PT, seria uma composição com PT, ou chapa puro sangue, como se fala, PSOL e PSOL. É possível uma aliança, né? Nós sempre tentamos construir a aliança da esquerda. Agora vamos ver se será possível. A gente vai dialogando até lá nessa perspectiva de construir. Você sabe que eleição e chapa a gente vai formando até quando mais próxima ali da eleição, né? Porque há muitas peças para serem movidas no tabuleiro. Mas o fato é que o pessoal pretende levar esse programa com muito respeito à população de Aracaju. Então, se a gente conseguir uma aliança, será importante para a nossa disputa, obviamente, e, sobretudo, para a gente demonstrar também essa força que o pessoal tem eleitoralmente. E aí eu coloco, assim, em termos de tamanho, né? Nós temos a vereadora Sônia na Câmara, uma excelente vereadora, temos o mesmo tamanho do PT. Nós também temos a nossa chapa construiu também a Linda Brasil, que é uma grande companheira e que está lá na Assembleia Legislativa, o PT também, e o pessoal vota, e diga-se, né? O pessoal é oposição, né? Os votos do pessoal são sempre de oposição, então é importante que a gente faça jus ao tamanho que o pessoal conquistou em todos esses anos e conquistou também o coração do eleitorado aracajuano e sergipano. Niuly, nós vamos ser expulsas pelo Instagram daqui a 2 segundos. Então eu quero lhe agradecer. Sou prolixa, né, Cátia? Você faz uma pergunta, eu fico falando. Agradecer por sua participação aqui na casa, colocar a casa à sua inteira disposição e dizer que nós estamos aqui na próxima quinta-feira, mais uma vez, ao vivo, com mais um entrevistado, para falar de política sem arrudeio, entendendo como isso acontece. Obrigada mais uma vez e ficamos por aqui por hoje. Niuly, grande abraço e muito obrigada, viu? Muito obrigada, Cátia. Quero deixar um abraço para todo mundo que nos assistiu, convidar todo mundo para o PSOL, que é o partido que mais cresce no Brasil. Um abraço grande. Ok, um abraço também. E a você que nos acompanha até aqui, não esqueça, estamos em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Spotify e YouTube. Então segue a casa, curte a casa, compartilhe a casa, ela é sua, ela é feita por várias mãos. Grande abraço e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.